gol que não acontece todo dia, aquele famoso que o Pelé tentou e não conseguiu. Saudade do frio? Argélia, terceira parada na África, sétimo país do futebol na viagem. É um país que ficou praticamente fechado para o resto do mundo nos últimos 20 anos. Muita coisa para ver, para entender, mas a primeira coisa que a gente conheceu mesmo não chega a ser uma atração turística. Trânsito não é exclusividade daqui, mas o de Argel capricha no cartão de visitas. Falemos de coisas mais agradáveis. Com um pouquinho de paciência, o prêmio é admirar a bela paisagem mediterrânea do país, o desenho dos prédios. Em Argel é fácil encontrar alguns prédios com essa arquitetura. Se ela te pareceu familiar, de alguma forma não é coincidência, são obras assinadas pelo Oscar Niemeyer. Durante a ditadura no Brasil, ele comunista saiu, fez amizades com o governo da Argélia. Aqui construiu muitos prédios, inclusive este aqui, ó, conhecido como a versão local do Maracanã. Mas a Argélia não ficou fechada tanto tempo à toa. O motivo é seríssimo e ainda um trauma visível para toda esta população. Quem anda pelas ruas de Argel pode não se dar conta de que o país passou por uma guerra civil muito recente. Um confronto entre o governo e grupos islâmicos que durou entre 92 e 2002. E alguns memoriais pela cidade homenageiam pessoas que foram assassinadas na época. Esse aqui, um jornalista, morreu com um tiro na cabeça em 1995. O conflito armado pelo poder deu uma trégua nos últimos anos. Desde 2007, o país não tem registros de atentados terroristas. Mas justamente quando a guerra civil estava terminando, um desastre natural castigou a capital. Esse é o estádio de Baba Loued e a história dele é recente e relacionada a um fato triste aqui de Argel. Ele foi construído em 2007, num local onde 5 anos antes mais de 2.000 pessoas morreram por causa de uma enchente gigante que veio lá das montanhas, trazendo muita água e lama. As pessoas morreram soterradas e afogadas aqui. Mais um pouquinho de trânsito, chegamos a um marco da cidade, também do país. Depois de mais de 130 anos de colonização francesa, em 1962 a Argélia voltou a ser um país independente. Aproximadamente 20 anos depois, um memorial foi construído em Argel, na capital, como um dos símbolos dessa independência. Numa guerra, é claro que ficam marcados os campos de batalha, mas não foram só eles que foram responsáveis pela independência do país, não. Pois é, aqui na Argélia o futebol teve um papel importantíssimo nesse período. Em 12 de abril de 1958, a fundação da equipe de futebol da Frente de Libertação Nacional, um momento histórico. Vamos conversar com alguns remanescentes, ex-jogadores que hoje têm status de heróis nacionais. Pourquoi elle a été construite, cette équipe? Cette équipe a été construite pour démontrer notre engagement avec le FLN, alors qu'on était à l'aise financièrement. Notre engagement avec le FLN devait démontrer aux Français, aux publics sportifs français, au peuple français et au gouvernement français que notre engagement devait démontrer que tout le peuple algérien était avec le FLN pour l'indépendance de l'Algérie. Il a pensé à un truc, à l'impact politique. Il fallait toucher les Français au plus profond d'eux-mêmes, en leur disant que cette guerre d'Algérie était réelle. Ce n'était pas seulement quelques noyaux de félagas, de voyous. Voilà comment est partie l'idée. Esse chamado aconteceu quando havia mais de 40 atletas argelinos jogando na França, isso no final da década de 50.
alguns inclusive com muito sucesso. Il y avait 3 joueurs, Zitouni, Bentifour et Mekhloufi, qui étaient en équipe de France pour jouer la Coupe du Monde qui devait se dérouler au mois de juin 58. C'est le nom, l'engagement de ces 3 surtout, mais les autres étaient de très très bons joueurs aussi. C'est ce qui a donné la résonance. Et aussi, les jeunes Algériens ici en Algérie devaient être encouragés par notre engagement. Maúcha ainda tinha um agravante. Estava prestando serviço militar na França. De promissor meio-campista, passou a procurado pela polícia. Quand j'ai vu sur la presse, le lendemain sur l'équipe, que 10 joueurs algériens ont rejoint la Tunisie, et puis moi en médaillon, le militaire Maouche, de l'international militaire Maouche, introuvable. Donc j'ai eu très peur, j'ai repris un train vers la Suisse. Tout de suite, donc dès que je suis arrivé, je suis reparti. Et arrivé à la frontière, étant donné que j'étais militaire, donc j'étais déserteur, et je me suis retrouvé menottes aux mains. Donc j'ai été arrêté. J'ai passé quelques mois, 2 mois pratiquement, 50 jours de cachot. Et là, il y a eu des interventions, il faut le dire, par un général Lotte, qui était président d'honneur du Stade de Reims, là où je jouais. Et c'est lui qui m'a sorti un petit peu du pétrin. Ponto alto desse movimento foi quando esses jogadores saíram numa turnê para jogar contra várias equipes ao redor do mundo. Mas claro que, como revolucionários, eles não iam só jogar futebol. Que ce soit la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Hongrie, la Pologne, la Russie, on a joué contre tous ces pays-là. Avant de jouer, que le match débute, nous rentrions avec le drapeau et l'hymne national. Ce qui voulait dire au monde que l'Algérie était un pays indépendant avant 1830, avant que la France nous envahisse. Nous, on avait des fois des conférences de presse, on disait, voilà, cette équipe-là, pourquoi elle a été formée et dans quel but. C'est politique. Et nous avions aussi une troupe d'artistes qui ont aussi, à travers le monde, propagé le côté culturel. Alors que l'équipe, lorsqu'on va jouer, on joue devant 20, 30, 40, jusqu'à 80 000 spectateurs. Donc la presse le lendemain, automatiquement, vu le football qu'on développait, etc., c'était quelque chose, donc c'est nous qui avons porté la révolution à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle a servi physiquement. C'est pas des discours dans une salle qui contient 200 ou 300 personnes. Non, c'est physiquement. Voilà le jeu algérien. Voilà l'équipe algérienne. C'est-à-dire que le monde a vu que, d'ailleurs, No início de 1958, a Frente Nacional de Libertação conseguiu, por um breve momento, a sua possibilidade de atuar em amistosos por uma nova bandeira. Mas a Federação Francesa, nessa carta aqui, junto à FIFA, cassou essa permissão. E eles não tinham mais a possibilidade de jogar amistosos contra seleções ao redor do mundo. Ainda assim, esses jogadores permaneceram unidos e fizeram um grande tour enfrentando seleções em tudo quanto foi lugar. L'équipe est arrivée à Tunis, ce communiqué est sorti 48 heures après, interdisant à tous les pays du monde affiliés à la FIFA de jouer contre l'équipe FLN. Para fugir desta determinação da FIFA, várias vezes os argelinos se apresentaram como uma equipe amadora de trabalhadores, o que permitia a outras seleções que jogassem amistosos sem riscos de serem punidas. Fotos e jornais da época acompanharam a saga. Nous sommes les parents du football national. Avant 1958, il n'y avait pas d'équipe nationale. Il n'y avait pas de football algérien. C'est après. Et cette équipe, c'est notre équipe, c'est la première équipe nationale algérienne. Pendant la Révolution et après la Révolution. C'est à partir d'elle, ça a été un modèle pour les footballeurs qui sont venus par la suite. L'équipe de football du FLN a été le précurseur de la naissance d'une nation.
Um bom tempo andando pela cidade, aprendemos como o futebol e história se misturam na Argélia. Depois dos revolucionários protagonistas, fomos às ruas para conversar um pouco mais com as pessoas comuns. Descobrimos rapidamente o quanto os argelinos são bons de papo. A relação entre a Argélia e a França é complicada desde o período colonial e, obviamente, isso se reflete no futebol. ماشي كيما دوكا ما كان والو زعما يقرب باش تخدم الجوار راهم يجيبوا شغل واجدين من الخارج. Na última convocação da seleção da Argélia, dos 23 jogadores, 18 eram descendentes de argelinos nascidos na França. Daí surge esse questionamento. E aqui em Argel, a melhor maneira de conversar sobre tudo isso é dividir um café com ele. وهذا الجوار هذا باشتا كان راماسور دو بال كيما دار تاع السيربي واسمه راح ليترونجي طلع رجليه شويه راح سليماني راح للسيربي راح للترونجي. Exatamente por esse grande número de jogadores franceses atuando pela seleção argelina, tem uma discussão presente bem pertinente nos jornais locais sobre quais os ganhos para o futebol local dessas duas classificações seguidas da Argélia para as Copas do Mundo. تاعنا يلعبوا خير خير نجيبوا لي من هيك باسكو علاش هنا لي مويا ما كاش اذا شغل فوتبولر محقور يروح ليه كي يطلع ها احنا ماذا بينا نكون لي جوار تاعنا اللي نشوفوهم هنا هما اللي يلعبوا ماشي نجيبوا من هيك حنا يلعبوا هنا ما نهار تلحق كاش كرون ماتش هكذا ولا كوب دي موند ولا نجيبوا تاع هيك. Assim como a gente reconhece o Zidane como grande nome de geração argelina, com origem argelina, que fez sucesso na França, o sentido contrário também existe. Vários jogadores de origem argelina nascem na França, mas jogam pela seleção local aqui na Argélia. No próximo bloco, uma conversa com os herdeiros daquela geração revolucionária de 62. Foi o time do Madjer que classificou a Argélia pela primeira vez para uma Copa do Mundo. A Argélia logo de cara surpreendeu o mundo na Copa de 82 na Espanha. Os caras aqui jogaram muita bola. E por causa deles, um outro jogo virou um dos maiores escândalos da história das Copas do Mundo. Volta já. Outra vez a Argélia, o ataque, o cruzamento. O jogador que foi considerado o melhor daquela geração revolucionária de 62, depois montou a base, ele virou treinador e montou o time que levou a Argélia pela primeira vez a uma Copa do Mundo, em 1982. A gente vai conversar com dois deles, eles têm também uma história muito especial para contar. O time deles logo de cara surpreendeu na Copa do Mundo, venceram o primeiro jogo contra a Alemanha e depois de mais uma vitória contra o Chile, estavam muito próximos da segunda fase. Só uma situação no jogo entre a Alemanha e a Áustria tirava a Argélia da Copa do Mundo. A Alemanha e a Áustria já entraram em campo sabendo que uma vitória dos alemães por 1 ou 2 gols de diferença classificaria as duas seleções para a próxima fase. E nem disfarçaram. Esse episódio, que ficou conhecido como a vergonha de Rijon, fez inclusive a FIFA mudar a forma de organizar a primeira fase dos jogos da Copa do Mundo. O Madjer jogou muito tempo em Portugal, fala um português tão bom quanto o nosso. Madjer, em uma palavra. Uma palavra. Como foi, o que você sentiu quando a Alemanha e a Áustria organizaram o jogo em 82? O que eu sinto? Uma vergonha. Foi uma vergonha verdadeira. Para quem não se lembra ou nem conhecia essa história, a Alemanha era então campeã europeia, tinha estrelas como Breitner, Rummenigge. E mesmo assim, caíram na estreia para os argelinos. Para lembrar com mais detalhes, o autor do primeiro gol prefere seu idioma nativo. Une fois sur le terrain, on a vu qu'il y avait quelque chose qui passait, qu'on pouvait créer la surprise. Surtout le but que je marque, qui nous a un petit peu ouvert l'appétit, qui nous a un petit peu donné de la confiance. Et un but
difficile à marquer, et je l'ai marqué quand même, parce que sauter en extension et marquer le but, parce qu'il y avait deux joueurs, il y avait Dremler et Steliki dans les buts, j'ai pu tremper les deux joueurs et soulever le ballon au-dessus de leur tête et marquer un but. C'est extraordinaire. Et puis après, Rummenigge qui égalise, et tout de suite après, on fait, je crois, je ne sais pas, 7 ou 8 passes, sans que les Allemands touchent le ballon. Assad qui fait un très bon centre sur Bellamy qui marque le deuxième but. On aurait pu marquer aussi d'autres buts. Moi, personnellement, j'ai raté une bonne occasion de marquer un but. Et nous avons gagné. A Alemanha começa a espantar a zebra do estádio El Molinón em Gijón. Mas vai outra vez a Argélia, o ataque, o cruzamento. A base daquele time de 82, da Argélia, saiu daqui, do Nard, onde hoje o Merzakan é um dos treinadores das divisões de base. Até os 28 anos, eles não podiam sair da Argélia, e por isso, pouca gente conhecia aquela seleção. A geração só não foi adiante justamente por aquele jogo que ninguém aqui jamais esqueceu. ويوم الغد تلعبت المقابلة وكان من المنتظر أن تكون المقابلة تتلاعب ما بين هذه الفرق وتكون لصالح ألمانيا باش الزوج فرق يتأهلوا. نعرفوا هما زوج فرق من أوروبا وما يخفاكش بلدان متفاهمين النمسا والألمان. كانت من المنتظر أن المقابلة هذه تكون فيها ترتيب. Déjà le match, bon, on savait très bien qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, c'est clair. Quand on parle de l'Autriche et de l'Allemagne, moi je dirais que c'est un seul pays. C'est vrai que chacun doit aider l'autre. Et nous avons vu quand même, c'était un match, vraiment, il n'y avait pas photo. Hein. Les joueurs marchaient sur le terrain, des petites passes, ils ne se fatiguaient pas beaucoup. Et non, vraiment on s'attendait à ce résultat. Conhecemos a geração pioneira, os herdeiros, faltava o futebol atual, o que está levando o país pela 4ª vez a uma Copa do Mundo. Mesmo com os principais atletas na Europa, o campeonato local é movimentado e foi a nossa chance de conhecer o jeito argelino de ser torcedor. Vista bonita do litoral aqui de Argel. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma partida naquele estádio, lá embaixo, perto do Mar Mediterrâneo. Dia de jogo, fomos para a principal partida da rodada. Sempre devagar, no ritmo de Argel. Lá do alto, chegamos para sentir um pouco do clima no estádio argelino. Jogo da primeira divisão rolando, o líder do campeonato, o SM Algéria, daqui de Argel, contra um dos times mais tradicionais, o Kabylie. Na nossa última ida a um estádio pelo futebol, uma viagem lá no Irã, a gente teve dificuldades com a polícia e problemas para entrar no estádio, isso por a gente ser estrangeiro. Aqui na Argélia uma experiência completamente diferente, depois de 5 minutos lá de fora a gente entrou rapidinho para o estádio e aqui dentro os policiais inclusive ajudaram a gente a falar com alguns torcedores. Colors are sea, forest, etc. Estamos na Argélia, jogo do campeonato local, uma referência clara ao futebol brasileiro. Kabylie, o time de Tizi Ouzou, uma outra região, jogando fora de casa hoje. Eles se chamam de Samba Boys. São 6 vezes campeões da África, um dos times mais tradicionais da região. Par rapport aux couleurs, on a 6 étoiles et on est 6 fois champion d'Afrique, donc on est considéré comme étant... Demos sorte, hein? É um gol que não acontece todo dia, aquele famoso que o Pelé tentou e não conseguiu, no meio do campo. Uma curiosidade aqui do estádio Bologhini é a grama sintética. É uma das apostas da FIFA para uniformizar a qualidade dos gramados ao redor do mundo. Aqui na Argélia, o final de semana é na sexta e no sábado. Hoje é sábado, ou seja, o equivalente ao domingo no Brasil, que ajuda a explicar a casa cheia. Esse aqui é o ingresso para o jogo de hoje. 300 dinars, dá aproximadamente R$10. Um ingresso bem barato para um dos principais jogos do campeonato. Essa briga toda aqui é para pegar os últimos pedaços de uma comida aqui chamada mate, uma massa com cebola e tomate.
A hora aqui da oração é sagrada, seja no meio de um jogo ou não. A quantidade de músicas ensaiadas também chamou atenção durante o jogo. E descobrimos que existe uma história por trás disso. Música e futebol também combinam muito na Argélia. Fomos atrás e só para não perder o registro. Quase uma semana aqui na Argélia, a gente ficou uns 3 dias e meio só dentro do carro, uma média boa. Dureza. Agora, imagina o seguinte, duas das maiores torcidas aqui da capital Argel, deixando a rivalidade de lado e se unindo para torcer juntas pela seleção nacional. Eles são uma banda que faz muito sucesso aqui na Argélia com músicas de futebol. E claro, o assunto principal do momento, a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. كنا احنا نغنيو على الياسما وهما يغنيو على المولوديه ومن بعد ليديتور تاعنا هو اللي جاتو الفكره هذه عرضنا باسكو حنا كنا نغنيو عليهم وهما يغنيو علينا هو حب يدير لنا الصلح على عرضنا فطرنا في ريستورون كيف كيف جاتو الفكره هذه قال لك على ما نغنيوش على هذيك الناسيونال تغنوا كيف كيف. Bom, eles pegam inspiração em músicas de todo mundo. Inclusive tem alguns refrões, umas melodias que a gente vai se lembrar muito bem. Please ask him to carry on with that particular song. Essa é fácil de lembrar. بيري 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 الريزرفي طيارة نروح نشوف الجيري هنا ولا في الغربة وعليها تلاقينا جزائر أمة وحدة يا ربي ينصرنا بارام بارام بارام. De versão em versão, eles já têm 5 CDs gravados, fazem um enorme sucesso no país e já está prestes a ser lançado mais um videoclipe da banda. As cidades da Copa agora são as principais inspirações para as letras. برازيليا برازيليا رانا جينا حلو البيبان برازيليا برازيليا ولاد الخضرة في كل مكان نقطع جبال والبحور طيارة ولا بابور خلوني أنا خلوني تشوفوا علمنا في الأمازون. Vamos lá, hora de ir para o aeroporto. Acabou a Argélia. Certeza de mais trânsito, muito. Vamos lá. Rafael voltando a sua alimentação tradicional, lembrando os bons tempos do Lula. E olha quem tá no mesmo clima dele agora. Um sanduíche é de ovo com batata frita. Tua família vai começar a ficar preocupada em casa. Tem jeito. Esse aqui é um açougue a céu aberto na Costa do Marfim.